você está preparado, preparada para o estudo da próxima semana da lição da Escola Sabatina? A nossa lição de número 10 fala sobre a nova aliança. Mas antes da lição, deixa eu te dizer uma coisa importante. Eu fiz um resumo, praticamente um slide, diríamos assim, da lição, e eu vou disponibilizar isso para você. Então você vai ter um link na descrição do vídeo para você ali colocar seu e-mail e poder fazer o download desse resumo da lição para você. Mas eu peço que você estude a lição e não só o resumo. Se você estudar a lição e estudar esse resumo, você nunca mais vai ter dúvidas do que é nova aliança e do que é antiga aliança. Porque o assunto vai ficar tão claro na sua mente que quando alguém disser para você que a antiga aliança foi abolida e que, portanto, a lei também foi abolida, você vai perceber que esse argumento não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre as alianças. Então, estude a lição, depois estude esse resumo que eu fiz, e é com base nesse resumo, obviamente, que eu vou fazer a nossa lição agora, até para estimular você a ver o quanto um resumo das ideias principais da lição pode ser benéfico. E é benéfico para a nossa aprendizagem e para a memorização do conteúdo, tá? Primeiramente, vamos definir o que é a nova aliança, já que é o assunto dessa semana. Nós já vimos até o momento que a aliança é um acordo, um pacto que Deus fez em salvar o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo de salvação ao longo de todas as eras. E todas as alianças que Deus fez, elas são desdobramentos de um único plano de salvação. Hoje eu vou mostrar para você que a nova aliança, e já vou te explicar desde já, você pode usar 4 termos, 4 palavras para definir o que é nova aliança. Pelo menos 4. Você pode dizer que ela é um desdobramento da antiga aliança no Sinai, e das demais também. Você pode dizer que a nova aliança é uma continuação da aliança do Sinai. Você pode dizer também que é uma renovação da antiga aliança. E você pode dizer que a nova aliança é a conclusão da antiga aliança. Então você percebe, a Bíblia não fala de uma abolição da antiga aliança. A Bíblia fala de um desdobramento, de uma continuação, de uma renovação e de uma conclusão. Por que uma aliança é chamada de antiga e outra de nova? Primeiro, porque na nova há um desdobramento, há uma continuação, há uma renovação e uma conclusão da antiga. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a antiga aliança é chamada de antiga porque ela tinha como base para o perdão, a graça sempre esteve disponível para todas as alianças, Mas a base para o pecador receber a justificação, o perdão, era a fé no sacrifício de um cordeirinho, propriamente dito. Então vamos ver aqui Levítico 22, verso 20. Eu vou usar hoje a nova versão internacional, tá? Levítico 22, 20 diz assim, não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Então, o animal a ser oferecido, o cordeiro, tinha que ser perfeito. E o apóstolo Pedro pega esta figura do cordeiro e aplica a Jesus Cristo. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então você percebe? A antiga aliança era antiga porque a base dela era o sangue de cordeiros. A nova aliança é nova não porque não existia o plano de salvação pela graça, porque Israel foi salvo pela graça. Ela é nova
porque ela agora é aperfeiçoada, ela é concluída por meio não do sangue de cordeiros agora, mas por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso que ela é nova. A antiga aliança era antiga porque a base para a justificação deles era o sangue de animais, sangue de cordeiro. A nova aliança é a conclusão, a continuidade ou desdobramento, a renovação da antiga, e é chamada de nova porque agora ela é feita com base no sangue de Cristo, que já morreu na cruz, não no sangue de animais. Tá? Vamos ler aqui Lucas 22, 20, para você perceber isso. Lucas capítulo 22, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice, o cálice que tinha o suco da uva, né? É a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Você percebeu a diferença entre a antiga e nova aliança? A antiga aliança tinha como base o sangue de cordeiros. A nova aliança tem como base o sangue de Jesus Cristo. Então, a aliança, ou acordo, ou pacto de salvação que existe no Novo Testamento, ele é quase o mesmo do Antigo Testamento. A base é a mesma: sangue, substituição, sacrifício, graça, amor de Deus. Ok? Agora, a diferença é que a antiga encontra o seu cumprimento, ela é completada na nova aliança, porque agora Jesus Cristo, que era prefigurado por aqueles sacrifícios de animais, ele morreu na cruz, como até aqui disse Pedro, em 1 Pedro 1, 18, 19, como um sangue de um cordeiro. Então, a aliança no Novo Testamento, o acordo, o pacto de salvação, não é nova no sentido de não ter existido antes. Por quê? Você lembra de Apocalipse 13, 8? Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de existir a humanidade, a nova aliança já existia. Porque de acordo com Hebreus 9,14, as três pessoas da Trindade planejaram a salvação. E um outro texto que eu li já para você, durante a nossa lição, especialmente na introdução ao assunto, Hebreus 13, 20. Ele não deixa nenhuma dúvida quanto à existência eterna, quase eterna, digamos assim, da nova aliança. Diz assim, ó: o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas. Ou seja, aqui fala do sangue da aliança eterna. Ou seja, se Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e essa aliança é eterna, é óbvio que a nova aliança ela existe antes da antiga. Por quê? Porque a nova foi planejada na eternidade. A antiga é um desdobramento e uma revelação progressiva da nova, até que a nova aliança encontra sua total revelação e cumprimento no sangue derramado de Jesus Cristo. Então você percebe, é isso que a Bíblia ensina. A aliança é nova porque ela é concluída do sangue de Jesus. E por que ela é chamada também de aliança superior em Hebreus 8,6? Né? Hebreus 8,6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, dos sacerdotes levitas, né? Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A nova aliança é superior não porque a antiga é obsoleta ou porque Deus cometeu um erro em criar uma aliança de salvação pelas obras. Não. O problema não estava na antiga aliança, porque a base dela era o sangue, era a graça. O problema estava no povo de Israel que transgrediu a aliança. Tá? E como o povo transgrediu, Deus renovou-a e agora ele a completa através do sangue de Jesus. Então, a nova aliança é superior à antiga porque ela é
marcada pelo sangue de Jesus e não pelo sangue de animais. E ela é superior também porque agora nós não dependemos mais do sacerdócio levita. Agora nós temos o sumo sacerdócio de Cristo, que de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, Cristo é o nosso sumo sacerdote e está sentado à direita do Pai nos céus. E nesta função de sumo sacerdote, Cristo, além de ser o cordeiro oferecido no lugar do pecador, ele é o juiz. Na função de sacerdote, de sumo sacerdote, ele acumula essas duas funções. Por isso que cremos que ele já está, além de disponibilizar a sua graça ao ser humano todos os dias, ele já começou uma obra de juízo por todos os justos mortos, e isso chamamos de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Então, o sangue de cordeiros da antiga aliança é substituído pelo sangue do Cordeiro Jesus. Então, enquanto na antiga aliança a base era o sangue do Cordeiro, na nova aliança a base é o sangue de Cristo. E há muitos textos que você pode utilizar para comprovar isso, além dos textos que eu já li. Tá? Eu li Lucas 22, 20, mencionei Apocalipse 13, 8, li Hebreus 13, 20, mencionei Hebreus 9, 14. Vou ler para você agora João 1, 29. Tá? Vamos ler outro texto que também vai estar disponível para você neste resumo. João capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, veja como ele chama Jesus. Ó. Esse é um outro texto também importante para você ler e entender esse tema. 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do velho fermento, da velha natureza pecaminosa, para que sejam nova massa e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então você percebe, a nova aliança é um desdobramento, uma continuação, uma renovação, uma conclusão da antiga aliança com base no sangue do Cordeiro Jesus. Por isso é uma aliança superior. E é superior porque agora, além dele ser o Cordeiro, ele é o nosso sumo sacerdote. Então você pode, por exemplo, ler em Hebreus 10, 1 a 8, que o sangue de animais não poderia purificá-los dos pecados deles. Deus os purificava pela fé que eles exerciam no sangue derramado. Mas a efetivação do perdão e da purificação de todos os seres humanos de todas as épocas ocorreu na cruz. Por isso que em João 19:30 Jesus diz, está consumado, antes de ele morrer. Agora aqui entra uma questão importante. Se a nova aliança é um desdobramento, uma conclusão da antiga, a base é quase a mesma, sangue, só que é muito superior à nova, porque a base não é o sangue de cordeiros, mas o sangue de Cristo. Isso significa que há uma nova lei no período da nova aliança? É claro que não. Se a nova aliança é um desdobramento da antiga, e Deus exigia um estilo de vida moral do seu povo no passado, não tem um porquê de ele exigir um estilo moral de vida diferente para o seu povo hoje. E eu vou mostrar 2 textos que provam isso. E aí você também já vai resolver este problema da chamada abolição da lei, porque isso não existe na Bíblia. Tá? O fato de sermos salvos pelo sangue do Cordeiro não nos dá licença para fazermos mais coisas erradas ainda. Temos que ir sendo transformados pela graça, passar pelo processo de santificação, que de acordo com Hebreus 12, 14, sem ele ninguém verá o Senhor. Vamos ler sobre esta nova aliança, profetizada aqui no Antigo Testamento e cumprida no Novo. E você vai ver que a lei faz parte de ambas as alianças. E eu vou lhe explicar o porquê, não tem nada a ver com salvação pelas obras. Então acompanhe até o final para você concluir a linha de raciocínio. Jeremias 31 a 33 diz assim, olha, é um texto do Antigo Testamento, tá?
Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. E por que não será igual? Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Deus deles. Você percebe? Não era o problema, não tinha nenhum problema na antiga aliança. O problema foi que eles quebraram. O povo se tornou rebelde, obstinado. Por diversas vezes, Deus enviou profetas para chamar o povo de volta para Ele, para chamar o povo de volta à comunhão, ao arrependimento, para chamar o povo de volta à aliança. Porque enquanto o povo era infiel em cumprir a sua parte na aliança, Deus continuava sendo fiel. E aqui em Jeremias é dito também o seguinte, verso 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Existe a possibilidade de abolir uma lei que será, de acordo com a Bíblia, escrita no coração e impressa no íntimo da pessoa? Não tem lógica. Não tem lógica abolir uma lei que depois vai ser escrita nos corações das pessoas. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer nos dar um novo coração. Isso se chama conversão e também santificação. Veja o que diz, por exemplo, vou ler aqui para você um outro texto que se encontra em Ezequiel 11:19. Deus quer imprimir e escrever as leis no coração porque Ele quer nos tornar pessoas melhores. Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então veja, Deus quer imprimir as leis dele, escrevê-la nos nossos corações e quer substituir um coração de pedra por um coração de carne. E você acredita que na nova aliança, profetizada em Jeremias 31 e repetida no novo, a lei continua fazendo parte do estilo de vida do povo que aceita a aliança? Olha o que diz Hebreus 8:10. E não tem como interpretar esse texto de uma outra maneira. Diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, diz o Senhor. Veja, que é o Novo Testamento citando Jeremias 31 a 33. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você percebe que não há diferença no aspecto moral para as pessoas que viveram na antiga aliança e para as pessoas que vivem na nova aliança? A graça, o sangue derramado era a base da antiga aliança. E Deus exigia um estilo de vida correspondente a esta graça. A base da nova aliança é o sangue do Cordeiro derramado, só que de Jesus, e ele também exige um estilo de vida para o seu povo, porque ele vai escrever as leis nos seus corações. E isto inclui todos os princípios de Deus, todos os princípios morais que são resumidos nos 10 mandamentos. E isto inclui, meu querido telespectador e ouvinte internauta, isto inclui também a observância do sábado. Porque aqui não diz que vai ser escrita a lei menos um mandamento. Não, todos os mandamentos serão escritos. Aí você pode pensar, Leandro, você está ensinando salvação pelas obras? De maneira nenhuma. Sempre o sangue do Cordeiro é o foco da aliança. Só que, como disse Martin Lloyd Jones, um pregador evangélico, um escritor evangélico, ele diz assim: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei,
você não recebeu a graça. E por quê, querido? Porque a verdadeira graça, ela transforma. Eu estou dizendo que você será um homem perfeito, uma mulher perfeita, que daqui em diante não vai pecar mais. Eu não estou dizendo isso. Porque 1 João 2,1 diz que nós temos ainda a possibilidade, e vamos ainda errar e pecar. Só que quando aceitamos a graça e fazemos parte da nova aliança, nós não deixamos de ser pecadores, mas deixamos de ser pecadeiros. Porque Deus tira o coração de pedra, como diz Ezequiel 11:19, e coloca um coração de carne. Porque Ele imprime, Ele escreve os princípios morais resumidos dos 10 mandamentos no coração do seu povo. Para quê? Para que Ele seja o nosso Deus. Então era isso que eu queria expor para você da lição da próxima semana, da lição de número 10. Eu creio que este breve resumo vai ajudar você muito a entender de uma vez por todas, né, que antiga e nova aliança não são contrapostas ou contradizentes, elas são complementares. E que assim como a graça era a base da antiga da aliança, ela é da nova aliança. E assim como Deus tinha um estilo de vida diferente para o seu povo na antiga aliança, Ele também tem um estilo de vida diferente para o seu povo na nova aliança, como diz Hebreus 8, verso 10. Espero que a lição dessa semana seja uma bênção para você. Muito obrigado por ter acompanhado. Deixe aqui nos comentários o que você achou, as suas dúvidas, que eu estarei aqui para te ajudar. Tá? Um abração e até o nosso próximo estudo.